Graça e paz, amados. Continuamos aqui orando, pedindo a Deus a bênção dele para nossas reuniões. Que Deus esteja abençoando a tua vida grandemente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e necessário na vida do cristão, que é viver pelo Espírito Santo, né? Pelo aquele Espírito de Jesus que está em nós e que nos fala e nos mostra, nos convence do pecado, que nós somos pecadores, precisamos mudar essas práticas pecaminosas, da justiça de Deus, que é inflexível, permanente, perene, e ela não muda, ela é justa, né? E do juízo, que será a condenação ou a salvação daqueles que estão em Cristo Jesus, porém os que não estiverem há uma condenação. Então o juízo de Deus já está decretado, e se nós não recebermos essa graça maravilhosa da salvação, evidentemente permanecemos perdidos. E uma das maneiras de se alcançar é através da oração, é falando com Deus. Então que Deus nos abençoe nesse tempo de estudo que aqui teremos. O tema, então, é Viva pelo Espírito. Há uma diferença profunda entre saber algo e praticar, não é verdade? Jesus não nos chamou apenas para sabermos as verdades do Evangelho, mas para vivê-la no cotidiano, no dia a dia. Nós precisamos viver as boas novas. Quais seriam? Amar o próximo, perdoar, repartir, orar e confiar. A incoerência surge quando conhecemos o caminho, mas andamos por atalhos. Quando falamos sobre fé, mas nossas atitudes gritam dúvida. Quando ensinamos generosidade, mas não abrimos mão. Quando falamos que andamos com Deus, mas não temos intimidade com Ele. Muitas pessoas falam que estão com Deus, mas não o conhecem, não tem noção. E a única revelação que Deus nos deixou escrita é a Bíblia, né? É a palavra dele ali escrita, orientada por ele, por mais ou menos 40 pessoas, que escreveram tudo aquilo que era necessário e é necessário para nós conhecê-lo e termos intimidade com Deus. Então, por outro lado, há uma beleza poderosa em viver o que se crê, não é verdade? Não se trata de perfeição, mas de coerência, humildade e corajosa. Praticar o Evangelho, mesmo nas atitudes mais simples, é como acender pequenas luzes no mundo escuro. Quando alguém decide amar em vez de julgar, ouvir em vez de interromper, servir em vez de buscar aplauso, o reino de Deus se manifesta ali. O Evangelho não foi dado apenas para ser entendido, mas para ser experimentado. A cada vez que colocamos em prática, nós nos tornamos, né, não só ouvintes, mas verdadeiros discípulos de Jesus, né? E aí vem uma pergunta: o que você apenas sabe sobre o Evangelho? Né? O que você apenas sabe sobre o Evangelho, mas que precisa se tornar prática constante em sua vida? Você sabe que é parte do Evangelho, mas não tem praticado ainda, né? Ou se tem praticado, considera necessário melhorar? Então essa é uma pergunta que cabe a cada um de nós, cabe a mim, cabe a você, né? Então existe um termômetro de oração na nossa vida. Uma das práticas essenciais na vida do cristão, a nossa vida, é a oração, é falar com Deus, né? E qual tem sido o teu termômetro, né? Qual a escala de oração, né? O que você consegue definir o teu processo prático de oração? Você pode estar congelado, ou seja, não sei por onde começar, eu não sei como orar, eu não faço ideia, eu não tenho ideia, eu estou congelado. Você pode estar morno, né? Ora, às vezes, sem muita conexão, aquela oração repetitiva, de certa forma, se torna apenas um ritual ali, não uma conversa com alguém, com Deus, né?
ou pode estar aquecendo, né? Essa oração está tentando me reaproximar de Deus, falar mais com Ele, colocar-se diante dEle. Pode ser que você esteja quente, né? Pode ser que você esteja no fogo. Tenho buscado com mais constância. Eu oro na hora que eu estou passando dificuldade, eu oro quando estou alegre, eu oro quando estou dirigindo. Eu tenho uma constância. Ou você pode estar em chamas, ou seja, minha vida de oração está vibrante, eu não consigo mais deixar de falar com Deus, de ter respostas dele e de ter essa intimidade. Afinal, essa recíproca é muito forte. Quando você está falando com Deus, ele está falando com você. Então, o que nós podemos ver diante disso? Nós precisamos ter momentos de oração. Organize os presentes, né? ou aqueles que estão hoje ouvindo essa palavra, possam orar. Não só ouvir falar, mas orar. E orar uns pelos outros. Comece orando um pelos outros. Comece orando por aqueles que você entende que estão em necessidade. E também se empenhe em ajudá-los. Então, os discípulos fizeram um pedido interessante a Jesus, né? Os discípulos caminharam ao lado de Jesus por aproximadamente 3 anos, né? Muitos dias. No dia a dia tiravam algumas dúvidas com o mestre e pediram ajuda com algumas dificuldades. Eles estavam sempre pedindo a Jesus alguma coisa. E em certas ocasiões pediram explicações sobre algumas parábolas ou sobre o fim dos tempos, né? Tudo isso os discípulos ali, nesses 3 anos, relatado pela Bíblia, eles tiraram essas dúvidas. Pediram ajuda para aumentar a fé deles. Entretanto, há um pedido feito pelos discípulos que chama a atenção. Os estudiosos afirmam que se trata de um pedido único feito pelos discípulos. Um pedido direto, sem contexto prévio. Imagine você caminhando lado a lado com Jesus e podendo pedir ou perguntar qualquer coisa a Ele. E a pergunta que eu faço é, o que você pediria a Jesus se estivesse no lugar dos discípulos? Qual foi esse pedido, então, único e especial feito pelos discípulos? Essa palavra está lá em Lucas 11, versículo 1, né? O pedido deles foi, Senhor, ensina-nos a orar. Se destaca entre os demais, sendo que muitos estudiosos consideram esse um pedido único em seu contexto, ou seu conteúdo e motivação, diferindo significativamente de outros pedidos por ensinamentos e explicações. Então, a partir disso, nós vimos que eles não estavam pedindo explicações, eles estavam pedindo para aprender algo. Em outros episódios, como explicações de parábolas, os discípulos então geralmente confusos, né, com o que Jesus disse e pediam esclarecimentos. Agora em Lucas 11:1, porém não houve ensino prévio sobre oração naquele momento. Não é que Jesus estava dizendo, tem que orar e tal. Eles não tinham isso. O que motivou o pedido foi ver Jesus orando. Ou seja, o pedido nasceu da observação da vida de oração de Jesus e não de um conteúdo que eles não entenderam. Então, eles não estavam em dúvida por algo, eles estavam carentes de algo. E o vendo Jesus orar e observando as orações de Jesus e aquela intimidade de fala que Jesus tinha com o Pai, eles então fazem essa seguinte colocação diante do Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Então, o pedido revela a admiração pela intimidade de Jesus com o Pai. Eles não queriam apenas aprender uma oração, mas orar como Jesus orava, com profundidade, realidade e conexão. Enquanto os outros pedidos são muitas vezes intelectuais, né, explica-nos, né, eles várias vezes pediram explicações, ou eram alguns pedidos emocionais, como aumenta-nos a fé. Esse é relacional e prático, tem a ver com estar se relacionando praticamente ou numa maneira prática com Deus. Então a vida de oração de Jesus chama tanto a atenção daqueles homens, ou chamou, né, que eles ficaram intrigados e motivados. De alguma maneira, os discípulos perceberam que quando eles tentavam orar não tinham profundidade, nem intimidade. Além disso, percebem que a intimidade de Jesus
com o Pai era uma fonte que o tornava tão poderoso e diferente das demais pessoas. Eles querem aprender a viver, os discípulos queriam aprender a viver como Jesus e vão direto à fonte, nos ensina a orar. Né? Poderia lhe perguntar agora, voltando ao termômetro de oração da sua vida, de oração, né? Congelado, morno, aquecendo, quente, em chamas, né? Voltando a esse termômetro de oração da sua vida, de oração, sua vida de oração se parece com a vida de oração de Jesus? Você tem assunto, intimidade com o Pai, com Deus? Sua vida de oração interfere no seu nível de conexão e autoridade espiritual? Você tem coragem de pedir a Deus coisas que, evidentemente, fazem parte de uma intimidade? Você não pede para as pessoas por algo que você não tenha pelo menos uma intimidade com essa pessoa, não tenha essa aproximação. E Jesus havia dito que eles fariam obras maiores, né? Quando os discípulos pedem para aprender a orar, eles demonstram uma sede de comunhão verdadeira com Deus e reconhecem que a vida e o ministério de Jesus fluíam dessa conexão, dessa oração com Deus. Então, a oração para Jesus não era uma atividade religiosa, mas o coração da missão. Ao pedirem para orar como ele, os discípulos estavam, na verdade, buscando participar das mesmas obras que viam em seu mestre. Curas, palavras cheias de sabedoria, direção clara e também poder sobre as trevas. Né? Lá em João 14:12, Jesus diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Não? Então, no Evangelho de João, no decorrer do capítulo 14 e 16, Jesus deixa claro como isso seria possível, através da vinda do Espírito Santo, o Consolador. Ele diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria dos seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Em outras palavras, a oração ensinada por Jesus e a presença do Espírito capacitam seus seguidores a viverem como ele viveu e fazer o que ele fez. E até mais, porque agora seria uma multidão de filhos e filhas, cheia do Espírito, alcançando o mundo. Então, obras maiores seriam num sentido da proporção de pessoas que estariam fazendo a mesma coisa. Né? E são feitas pelo esforço humano. Né? Portanto, essas obras maiores não são feitas pelo esforço humano. O esforço humano ele chega até o limite, mas quando há a ação do Espírito, há uma diferença muito grande. E seria por filhos que aprenderam a orar, a depender e serem conduzidos pelo Espírito. Então, a oração abre espaço para o agir de Deus. O Espírito torna isso possível em nós. Qual a pergunta que fazemos, então? Você tem buscado fazer as obras de Jesus a partir da comunhão com o Pai e da direção do Espírito ou apenas com o esforço próprio? O que seriam essas obras do Espírito? Jesus fez uma afirmação contundente e provocadora. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. João 16:7. Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida e, ao mesmo tempo, os animando com a promessa extraordinária. Vocês farão as obras maiores do que eu fiz. Isso parece impensável, né, à primeira vista, mas Jesus explica o motivo. Porque eu vou para o Pai. E como consequência disso, o Espírito Santo será enviado. Antes, Jesus operava milagres e ensinava como um homem cheio de Espírito. Agora, ele está multiplicando sua missão em cada cristão, por meio do mesmo Espírito Santo. Então, Jesus não apenas os salvou, ele empoderou os discípulos. O mesmo Espírito que habitava em Jesus habitava em cada crente. Isso significa que orar, amar, servir, curar feridos e transformar ambientes agora são ações possíveis para todo discípulo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu lhes disse. João 14, 26. Jesus não deixou seus discípulos órfãos. Ele prometeu o Espírito Santo como conselheiro e mestre, alguém que os guiaria de dentro para fora. O Espírito Santo nos ensina que tudo o que precisamos, inclusive a orar. Então, essa é a verdadeira promessa de Jesus para nós hoje. Nós podemos pedir e Deus, através do Espírito Santo, nos ensina a orar. Lá em Romanos 8, 26, diz assim: da mesma forma, o Paulo escrevendo, né, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Todos enfrentamos momentos em que as palavras faltam, a vontade de orar desaparece, não é verdade? Nessas horas, o Espírito Santo entra em ação, intercedendo por nós e nos guiando mesmo em silêncio. Ele nos fortalece nas nossas fraquezas e transforma até a nossa dor em oração. E a pergunta que fica: quando foi a última vez que você sentiu o Espírito intercedendo ou ajudando você a orar? Como foi essa experiência? Então, essa é uma condição pessoal de cada um de nós. Quando nós estamos em oração e intercedendo e a gente percebe que o Espírito Santo, ele agiu à frente de nós, colocando-nos diante de Deus e resolvendo situações que nós não fazíamos nem ideia que estávamos passando ou como resolver, né? Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, lá em Lucas 11, 1, eles estavam expressando o desejo de aprender a ter a mesma profundidade e conexão que Jesus tinha com o Pai, que era a oração. Em outro, a oração é o lugar onde trocamos nossa força pela força de Deus. É ali que reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para o Espírito nos guiar. Quem tem uma vida de intimidade e devoção está se colocando sob o governo do Espírito e não da carne. Gálatas 5,16 nos diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. João 16,13. E nos capacitasse a continuar sua missão, né? João 14, de 12 a 17. O apóstolo Paulo reforça: viver pelo Espírito significa andar em sintonia com Deus, em todos os momentos. É viver uma fé que respira no dia a dia, onde cada escolha é moldada pela presença do Espírito e não apenas pelos impulsos do ego. O fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, não nasce do esforço, mas da permanência. Uma vida de oração nos alinha ao Espírito e nessa sintonia produz ações visíveis, como o amor, bondade, domínio próprio. Quando oramos, ouvimos o Espírito e somos levados a servir, amar e evangelizar. Não por obrigação, mas como consequência natural de quem está cheio da presença de Deus. A pergunta que vem: você tem vivido na carne ou no Espírito? O que pode mudar no seu dia a dia para você viver mais no Espírito? Outra questão: por que muitos não oram? É óbvio que orar é importante, fundamental e transformador. Mas por que tantas pessoas têm dificuldade de orar? E por que tantos têm uma vida devocional tão rasa e incipiente? Pergunta é: por que tantas pessoas têm essa dificuldade de orarem com consistência? Quais seriam as principais razões para isso? Vergonha, medo, descrença. Então, tudo isso pode ser avaliado numa situação em que as pessoas têm dificuldade de orar. Então, apesar de orar ser uma prática poderosa e transformadora, muitas pessoas, inclusive cristãos sinceros, têm dificuldade de manter uma vida de oração constante. Isso acontece por uma combinação de motivos conscientes, que a pessoa reconhece, né? Ela sabe por que não ora, e motivos inconscientes, que ela sente, mas nem sempre percebe. Vamos aos principais, então. Quais seriam os motivos conscientes? Há pessoas que falta tempo ou prioridade. Então é consciente. Ele diz: não tenho tempo, não é minha prioridade. Falta de hábito e disciplina.
Não saber como orar. Consciente, não sei como orar, me declaro uma pessoa incapaz. Distrações ou cansaço mental. Ainda mais nos dias de hoje, muita tela, muita correria pela vida, estudos, né? O homem nunca viveu tão próximo a leituras e vídeos como nos dias de hoje. Há um cansaço mental ocorrendo aí. E também um sentimento de culpa. A pessoa diz, eu não vou orar, eu sou culpado mesmo, eu sou falho, eu erro. E aí, então, conscientemente, não ora. Agora tem os inconscientes, né? A imagem distorcida de Deus, como se Deus estivesse num espaço acima de nós, longe, não aqui na presença. Então é uma imagem distorcida de que Deus também não me ouviria. Tem tanta gente no mundo, tanta coisa. Ele está ocupado, ou ele é limitado como um ser humano e não daria atenção à minha oração. Então, motivos inconscientes podem surgir dessa forma. Imagem distorcida de Deus. Autossuficiência disfarçada. Pessoa que se acha suficiente e que resolve tudo sem necessidade de buscar em Deus. Pode também ser por feridas espirituais ou emocionais. A pessoa está de alguma forma magoada com algo que lhe aconteceu na vida e emocionalmente está conturbada e inconscientemente ela não ora. Medo de confronto interior, de orar e descobrir que tem algum problema dentro de si mesmo e que precisa de mudança. Ou então uma desconexão entre fé e vida prática. Né? A pessoa inconscientemente ali ela sabe que é possível, mas ela não pratica. Quais dessas razões você já percebeu na sua própria vida? Que passos práticos você pode dar para cultivar um relacionamento mais íntimo com Deus por meio da oração? Um dos motivos mais profundos e muitas vezes ocultos pelos quais as pessoas não oram é o orgulho. Isso acontece porque, na essência, a oração é um ato de humildade e dependência. Quando alguém se ajoelha, literalmente ou simbolicamente, para orar, está reconhecendo: eu preciso de ajuda. Eu não sou suficiente por mim mesmo. O problema é que o coração orgulhoso resiste a essa ideia. O orgulho gera uma autossuficiência disfarçada, uma mentalidade de eu dou conta, eu resolvo, eu tenho controle. E nesse cenário, orar parece desnecessário ou até desconfortável, porque exige rendição. Pessoas orgulhosas não gostam de depender nem de Deus, nem de ninguém. Além disso, o orgulho espiritual, aquele sentimento de que eu estou bem o suficiente, não preciso melhorar, também afasta da oração. Esse tipo de orgulho ignora que até Jesus, o Filho de Deus, orava constantemente, reconhecendo sua total conexão e dependência de Deus Pai. E uma pergunta que fica: se você tivesse uma vida consistente de oração, que áreas da sua vida estariam em outro patamar? Santidade, casamento, dons, frutificação, finanças e etc., tantas outras, né? Concluindo então esse estudo, os discípulos observaram que a vida de Jesus era abastecida por uma fonte invisível, a oração. Eles perceberam que o poder, a sabedoria e a paz que vinham nele, em Jesus, vinham de sua conexão com o Deus Pai. Por isso, não pediram uma fórmula de milagres, mas uma conexão profunda com Deus. Jesus promete que os seus seguidores fariam obras maiores, porque ele enviaria o Espírito Santo. E essas obras são maiores em alcance, pois agora o poder de Deus age por meio de milhões de filhos em todo o mundo. Não se trata de competir com Jesus, mas de dar continuidade à sua missão com o poder que ele mesmo usou. Em João 16, 13 e 15, partes desses versículos diz assim: mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele glorificará a mim, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então Jesus deixou claro, o Espírito nos guia, nos ensina e nos revela a vontade de Deus. Isso nos prepara para viver como filhos e fazer discípulos, sendo instrumentos para o reino de Deus e
para que ele avance. E a pergunta que eu faço: qual passo prático você pode dar essa semana para viver uma vida de oração mais constante e dependente do Espírito, né? Separe durante a semana alguns minutos do dia para orar com sinceridade. E peça ao Senhor, como os discípulos em Lucas 11:1, ensina-nos a orar. Peça ao Espírito Santo oportunidades para servir e ser um canal de Deus na vida das pessoas. Essa é uma vida no Espírito. Isso é você viver no Espírito. Viva pelo Espírito. Não seja, não busque de forma alguma competir, mas ore com sinceridade. Toda oração é ouvida por Deus. A rejeição são em orações de orgulhos ou orações que nós fazemos para gastar com os nossos deleites, como diz Tiago, pedir, mas pedir mal, pedir para gastar com os vossos deleites. Então, quando você for orar, peça a Deus sabedoria, para que você, ao falar com Ele, também fale de coisas coerentes, necessárias, importantes, principalmente empáticas com a vida dos outros e colocando você também na presença de Deus e buscando soluções para a tua vida prática. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a orar cada vez mais e a falar com Ele. Vamos falar com Ele? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor, por esse momento de estudo, pela tua palavra, Senhor Deus, esclarecedora, que nós devemos cada vez mais orar, falar com o Senhor com humildade, reconhecendo a dependência do Senhor. Nós somos cuidados, amparados e vivemos sob proteção do Senhor. Louvamos ao Senhor por isso. Pedimos, Pai, por esse grupo de estudo que se encontra, Senhor Deus, para crescer um pouquinho mais no conhecimento da graça do Senhor, que nós sejamos de oração, que nós comecemos, que não estejamos congelados, mas que nós estejamos, Senhor Deus, aquecidos em oração diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve e que responde segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor Deus, dá-nos a tua paz e assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por que em nome de Jesus, né? Foi Ele mesmo que disse: tudo que fizerdes em meu nome, o Pai estará respondendo, né? Eu farei para que nós possamos assim, dessa forma, glorificar a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.